Olá pessoal, prazer. Eu vim aqui hoje para ter uma conversa importante com vocês e essa conversa é sincera, ela está aqui para tê-los como apoiadores, como engajadores do nosso trabalho. Eu vou me apresentar e vou abrir uma tela para a gente poder conversar e a gente vai poder, nesse tempinho curto, que eu quero ser breve, não quero me estender, quero dar a oportunidade de vocês de terem esse norte para o nosso projeto. E a partir desse instante a gente engaja, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder se conhecer um pouquinho. Eu vou me apresentar, eu vou apresentar a vocês o que queremos de fato. Vou estar aqui no cantinho da tela, vocês vão me acompanhar, vou deixar aqui no cantinho para vocês me seguirem. Bom, estou convidando vocês a serem colaboradores, engajadores, né? A gente sabe que o setor educacional do nosso município ele é muito estruturado e ele abarca um grande espaço geográfico que nesse momento nos é muito primordial, né? Eu venho apresentar para vocês o que é o plano diretor de Itapecerica, que a gente está numa esfera de debate para atualização desse plano diretor. Sou, né, da Prefeitura de Itapecerica da Serra, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Prazer a todos, vou me apresentar aqui agora, que eu não fiz isso, mas eu fiz aqui no segundo slide. Sou Clécio José Carrilho, sou geógrafo, né, faço parte da equipe técnica da produção, elaboração, organização desse plano diretor. Atuo na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente desde 2009, então já tem um bom tempo que eu tenho uma experiência quanto às questões que envolvem o nosso território, o nosso município. Atuo também como professor de geografia, no caso na rede estadual, né, de educação, porém atuo aqui em São Lourenço, na cidade que eu moro. Então, a nossa equipe técnica entendeu, né, que a gente tem um corpo técnico formado por todos os setores, em específico alguns mais atuantes, e a nossa equipe busca o apoio do setor da educação do nosso município para poder engajar os nossos estudantes, a nossa comunidade escolar, para poder participar das audiências. Nós já tivemos um conjunto de audiências no dia 23, né, desse mês, a semana passada, se não me engano. A gente atingiu parte da cidade e parte do centro da cidade. E agora a gente está criando ações mais específicas para poder trazer um número maior de pessoas para as nossas audiências. Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo o que a gente quer, o que são audiências e o que a gente vai discutir. O importante é que nós precisamos do engajamento da escola e da comunidade escolar e, obviamente, os professores, nesse momento de estudo, serão fundamentais para a gente poder dialogar bastante, ok? Bom, o que a gente precisa entender? Que toda ação, ela é um processo democrático em que nós, sociedade, podemos influenciar diretamente, acabou desaparecendo indiretamente, no desenvolvimento e bem-estar do lugar onde vivemos, né? Os nossos alunos aqui da rede municipal vivem no nosso território, evidentemente. Grande parte de nós, professores, que atuamos nas escolas do município, também são residentes do município, por mais que não sejam, conhecem os dilemas, as lamúrias, as situações que envolvem os pais dos nossos estudantes, ok? Para a gente começar, eu vou passar um videozinho, que depois, inclusive, ele vai seguir como material de apoio para vocês trabalharem em sala de aula, se assim vocês decidirem. Deixa claro que a gente quer com plano diretor, ok? Quero que vocês tomem nota e um pouquinho de atenção sobre o nosso trabalho, ok? Ele dá uma demandazinha, isso, vamos lá. Apareceu. Acredito que vai rodar agora. Esse material está disponível na internet. É um videozinho curto que demanda pouco tempo da sua aula, do seu trabalho dentro do ambiente escolar, mas que é fundamental para a gente trazer clareza sobre o que é o plano diretor. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão? O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor
é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade. Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. Se viver bem na cidade que você escolheu segue nos seus planos, use o direito que todo cidadão tem de conhecer e de se posicionar frente ao plano diretor da sua cidade. Sabe aquela história mexeu com a cidade, mexeu comigo? É isso. Muito interessante, o vídeo é muito prático, né? E tem uma estrutura pedagógica muito fácil de compreensão. É isso. Queremos que vocês tragam, convençam, convidem, obriguem, a palavra que vocês acharem mais interessante lidar com o seu público, né? Você diretor, você coordenador, você professor, é que sabe lidar melhor com o seu público do que eu, né? Mas é importante que vocês permitam com que a comunidade que está ao redor da escola entendam o quão é importante a participação deles nesse movimento que dá diretrizes. O plano diretor nada mais é do que um plano, um conjunto de ações que tem uma direção, né, que visam a longo prazo atender demandas que o município entendeu que são importantes. Então, o plano diretor é um instrumento legal, ele é técnico, né, mas ele tem que ter fundamentalmente a participação de todos os personagens que escolheram viver na cidade, que atuam na cidade, que exercem fundamental participação, no nosso caso, em Itapecerica da Serra. Então, o plano diretor, ele trabalha com a lei de zoneamento, né, onde pode construir, o que não pode construir, onde pode ter atividade comercial, onde não pode ter atividade comercial, onde precisa preservar, onde não precisa preservar, né? Então, portanto, além disso, ele trabalha com o setor de transporte, quais vias do município ainda não foram atendidas pelo transporte, quais bairros, precisam de mais linhas de transporte. Pensa na infraestrutura, porque há locais que ainda não há rede de coleta de esgoto, tratamento de água, ou acesso a asfaltamento e calçamento. Além das questões de preservação ambiental, nós somos um município que pertence a uma área de mananciais, né, uma lei estadual que exige algumas regras de como a gente deve estruturar a construção das nossas habitações, das nossas atividades comerciais. Isso é fundamental e a gente debate isso nas reuniões das audiências públicas. E a gente tem em mente que é fundamental conhecer essas ações do Estado, que são ações de preservação ambiental, para a gente poder lidar com a perspectiva de crescimento do nosso município. Além da habitação, da cultura, da saúde, educação, da mobilidade, nós somos um município que tem dificuldade na mobilidade, calçamento, nós temos um município com relevo ondulado, tudo isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades no planejamento das vias, no planejamento da calçada, por exemplo, né? Além, obviamente, do saneamento básico que eu já apontei para vocês. Então, o objetivo do plano diretor, professor, é dar uma ordem no crescimento urbano. A gente tem que direcionar para onde vai o crescimento das cidades. A gente tem que promover uma habitação digna. Nós temos aí um aumento cada vez maior de habitações de forma irregular, né, que ocupam o nosso território por causa da baixa oferta de habitação, né, e isso acaba dirimindo essas ocupações irregulares que geram a desordem do processo urbanístico. Nós temos que pensar na preservação ambiental, isso é um fator fundamental, né? E além de, como eu disse agora, garantir a mobilidade das pessoas na cidade. Elas se tem que deslocar. O nosso direito cidadão de ir e vir, ele tem que ter, obviamente, condições para ser realizado. E a cidade tem que promover isso, né? E vocês estão agora numa das etapas do plano diretor, né? O plano diretor é feito com diagnóstico, a gente, prefeitura, tem um olhar, a gente tem documentos, tem
relatórios, tem mapas. A gente também contratou uma equipe para assessorar alguns dados que a prefeitura não consegue por conta da sua diminuta equipe técnica. Então, a gente tem produzido em gabinete, ou seja, a nossa equipe técnica tem produzido material para a gente entender. Você, professor que está aí agora, você só vai constituir um plano de recuperação contínuo ou paralela com o seu estudante a partir do momento que você fez um diagnóstico. Nas suas observações, nos seus portfólios, na sua avaliação, você identificou, putz, esse aluno tem essa demanda, então eu preciso criar ações para sanar essa lacuna de aprendizagem. No caso do plano diretor, a gente também tem. Nós temos um plano diretor que foi instituído em 2001, ele foi revisto em 2006, e agora a gente está buscando ver desses planos o que precisa ser alterado, o que precisa ser mantido, porque eles, como o texto do plano diretor já é baseado no Estatuto das Cidades, ele já está referenciado numa lei federal, muito dali já está posto, mas a gente precisa ajustar muita coisa que a gente deu conta e o que a gente não deu conta para conduzir nos próximos anos, tá? Então, nós estamos na parte do diagnóstico. Existe essa equipe técnica, mas agora a gente vai ao campo ouvir as pessoas. Por isso eu estou aqui agora. Eu quero que vocês nos ajudem a trazer as pessoas para as nossas audiências públicas. A sociedade precisa vir. O seu aluno, você, professor que habita no nosso município, você, diretor que está aqui, realiza uma atividade e conhece bem a sua comunidade, é o nosso ponto de contato principal para convencer, convidar e forçar essa população a participar. É um momento que a prefeitura está pronta para ouvir. Ela quer ouvir nas audiências quais são as demandas do território. Claro que ela já tem muito, mas nada melhor do que ouvir a população para identificar quais problemas a gente precisa sanar. Portanto, agora a gente está no momento do engajamento popular, né? Que é a participação da comunidade. Essa comunidade ela tem que estar presente, ela tem que estar ativa, ela tem que mostrar qual é a busca de uma cidade ideal daqui nos próximos anos. Ela tem que nos apresentar os problemas que precisam ser sanados e quais as soluções que a gente pode colocar. Lembro a todos que o plano diretor é um plano geral. Ele não vai direcionar, por exemplo, que precisa calçar 200 ruas do bairro tal. Ele não vai dizer que precisam fazer 30 bocas de lobo em um determinado bairro. Ele não vai dizer que precisa colocar 3 praças na rua tal ou no loteamento tal. Ele vai dizer que precisa ampliar as praças. Ele vai dizer que precisa aumentar o calçamento das vias. Ele precisa dizer que vai ampliar o saneamento básico. Mas o plano diretor ele é amplo. Dentro de cada uma dessas metas, né, desses objetivos, vão haver projetos ao longo dos anos, através da municipalidade, da sua governança, de fazer as estruturas para serem instaladas. Então, no nosso momento de encontro, a gente vai ouvir tudo isso, mas a gente está aqui para ouvir condições gerais do nosso município, tanto no setor da saúde, da educação, da habitação, da regularização fundiária. Você que provavelmente tem dificuldades quanto à documentação do seu imóvel, o plano diretor vai criar diretrizes ou vai reforçar diretrizes para regularizar seu imóvel, para trazer à tona questões que estão aí envolvendo a participação da população em questões de documentação de imóveis, acesso à coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo, nomenclatura de ruas, etc. Então, vocês precisam estar conosco, convidar a população para entender e debater esses assuntos, ok? Nós fizemos uma estrutura de etapas, que ainda é um processo, nós estamos ainda ajustando de acordo com os nossos procedimentos dia a dia. Então, nós começamos aqui com a constituição da equipe técnica, nós estamos aqui no levantamento de dados, nós já fizemos um workshop para a sociedade, apresentamos o nosso objetivo com o plano diretor e a gente agora está nas audiências de bairro a bairro, né? Nós dividimos a cidade em grupos de localidades, já fizemos na região do Cotoverá, Palmeiras, Itacoaciara, fizemos parte do centro, agora a gente vai fazer as audiências que envolvem a região do Valo Velho, Branca Flor, depois a região do Jacira, Crispim, e a gente vai terminar com a outra porção no centro. Eu vou mostrar para vocês o calendário, tá? E aí a gente vai elaborar um texto com base nas opiniões acrescidas das audiências, a gente vai apresentar um texto base, nós traremos esse texto base para a sociedade, mostraremos, vocês terão tempo para perceber o que precisa ser ajustado. A gente novamente vai para a equipe técnica, refaz o texto com base nas caracterizações da população, e aí a gente produz o texto final, novamente vai para as audiências. Nós temos canais em que a população pode participar, canais por escrito, canais via online, tem um questionário que vocês podem participar colocando as opiniões, tá? Mesmo que a população não consiga ir nas audiências, tem um canal no nosso site em que eles podem, né, lançar questões para opinar sobre o que precisa atualizar no texto. A gente envia esse documento para a Câmara
que é um projeto de lei. Provavelmente a Câmara vai trazer uma outra discussão, e aí, nesse caminho, a gente, Prefeitura, Câmara, ajustando com a população o texto, esse texto tende a ir para o processo final, para o debate e aprovação. E aí a gente tem um plano diretor que vai vigorar durante um prazo específico. Ok? Eu trouxe aqui para vocês dar uma olhadinha no nosso calendário. Eu chamo a atenção que nós temos uma questão, pessoal das escolas que estão no Valo Velho, no Crispim, desculpa, no Valo Velho, no Branca Flor, no Idemori, né, no Sinira. A princípio, hoje, nesse momento, a gente tem audiência marcada para a Escola Estadual Sebastião de Moraes. Porém, nós temos uma questão de ajustes. Há possibilidade de a gente também agendar, ao longo desses dias, vocês vão receber as informações direto na escola, em cartazes, que a audiência pode ser em outro lugar. Então, a princípio, nesse folder, nós temos essa estrutura, tá? Mas nós estamos fazendo uma conversa com a rede estadual de ensino para realmente ainda ter a garantia da liberação do espaço. Mas será na região do Valo Velho, será ali próximo a Avenida Soldado Agostinho, ok? Soldado PM Gilberto Agostinho. Então, se organizem para esse próximo sábado, dia 9 de março, às 9 horas da manhã. A audiência é ali entre a escola Sebastião e a escola Ana Cá da Serra. São as mais próximas, então vocês podem se organizar. No outro final de semana, dia 16, nós faremos uma audiência ou no Barracão ou na escola municipal, que fica ali do lado do Barracão do Jardim Jacira. Então, é naquele trechinho das quadras centrais. E no dia 13, às 9 horas, aqui tem o erro, às 9 horas da manhã, nós faremos na Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, lá no centro, a audiência. Então, nós temos mais 3 encontros para discutir questões que envolvem a nossa cidade, ok? Disso tudo, né, ouvindo a população, a gente vai ter, então, um ordenamento, a gente vai regular o que precisa ser ordenado e a gente vai planejar as ações que precisam ser colocadas em prática. Tudo isso nos leva a quê, gente? Nós precisamos movimentar, trazer a participação popular. Nós temos que ter ações coletivas, o engajamento social e as mudanças sociais. Por isso, é quão importante que vocês nos ajudem na conversa com os alunos, na conversa com os pais, o pai ao visitar a escola, o pai ao buscar o filho. Vocês podem postar nos grupos de WhatsApp. A gente precisa muito que a população entenda que a participação delas no movimento, contra o movimento popular, na construção de um plano diretor que conversa, um plano diretor participativo e cidadão, as pessoas precisam ir. Né? A equipe técnica, ela tem um engajamento daquilo que tecnicamente precisa ser colocado no plano, mas nós precisamos entender a realidade da população, ok? Para isso, a gente precisa pensar em mais escolas, mais saúde, mais cultura, mais lazer, mais emprego, mais habitação popular, mais segurança. E também pensar em que a gente tem que diminuir o lixo, diminuir o desmatamento, diminuir a violência, diminuir as ocupações irregulares e, lógico, diminuir o descaso dos órgãos, né, de modo geral, da própria comunidade, quanto à participação nessas ações de gerenciamento do nosso território. Então, pessoal, eu vou findando o meu encontro com vocês aqui, que é um encontro breve. Reforço meu e-mail, se vocês sentirem dúvidas, né, querem fazer algum questionamento, podem me encaminhar o e-mail diretamente, ecles.carreiro@itapecerica.sp.gov.br. Junto com esse vídeo, a gente vai mandar os flyers, são pequenos materiais que vocês podem imprimir e encaminhar para os pais, né? A gente vai enviar os cartazes que serão expostos nas escolas, reforçando o local de audiência. Nós temos o canal de abertura lá no site da prefeitura, vocês podem clicar diretamente no site da secretaria para terem mais informações. No dia da audiência, nós vamos entregar cartilhas, né, de informação para a população, elas terão direito a preencher documentos. Nós teremos uma conversa com a população, teremos uma dinâmica de grupo para as pessoas poderem participar. Nós não teremos o microfone aberto, mas elas terão um momento de falar em grupos para a gente poder ouvir e registrar. Então, a audiência pública é fundamental, ela é um elemento fundamental dentro do plano diretor, ela é exigência legal, precisamos das pessoas participando nesse evento. Eu queria muito agradecer vocês por esses minutinhos de atenção, nos ajudem mesmo para esse plano diretor, não ser apenas um documento, mais um documento burocrático guardado na gaveta da prefeitura, mas que seja um documento vivo, que seja constituído por todos. Abraços e até breve.